Bem, crianças, começa mais uma aula minha aqui do professor Rubens. Vem trazendo aqui para vocês muitas novidades, apresentando aqui nossa escola Poeta da Costa e Silva. Vamos aqui dar continuidade aos assuntos importantes para a revisão da prova teresina. Então é necessário você pegar seu material, caderno, livro, borracha, e ir para um ambiente mais tranquilo e começar a estudar mesmo, se concentrar nessa aula. Vamos para o próximo slide, meninos. Como eu falei, crianças, nós temos aqui a revisão geral de matemática 1. Eu fiz questão de colocar vários assuntos importantes. Claro que não deu para encaixar todos os assuntos, mas forma uma boa base para você fazer as provas externas, que é a prova teresina, e qualquer tipo de prova, principalmente as minhas provas, que são as provas internas da escola. Então são bem mais práticas. A metodologia que eu vou utilizar, vou marcar até aqui para a gente facilitar, a metodologia vai ser através de resumos, olha só, e a resolução de questões. É como se no resumo eu tivesse aqui a teoria básica, ok? A teoria básica é para responder as questões. É o que você precisa para chegar a responder as questões. Esse que é o importante da reta final aqui da prova teresina. As orientações que eu vou desenrolar aqui com vocês são as orientações para qualquer tipo de prova. É você pegar, ó, vou até marcar aqui, é você pegar e você ler mais de uma vez e procurar informações que possam remeter à ideia de uma adição, uma subtração. Se a adição é somar, juntar, acrescentar. Se é uma subtração, a ideia de retirar, diminuir alguma coisa, a ideia de completar, tudo isso você vai ter que procurar nas questões. É uma maneira bem prática de você aprender a interpretar bem as questões. Não é sair resolvendo, primeiro interpretar. É isso que a nossa proposta de ensino traz. Uma maneira mais eficiente de responder questões, ok? Vamos começar com os resumos agora. Sistema de numeração decimal. Esse é o sistema que nós vamos utilizar muito mesmo. É como se eu estivesse aqui alfabetizando vocês. Não é alfabetizar, é matematizar. Então eu tenho aí 9 algarismos que representam qualquer quantidade que você quiser através desses algarismos. Quem são? São eles, ó, de 0 a 9. Eles representam qualquer quantidade. Olha só. Ele possui a base 10. A base 10 é porque eu preciso agrupar de 10 em 10 para me chegar a uma ordem superior. Para me chegar a uma dezena, eu preciso de 10 unidades, forma uma dezena com seu valor relativo 10, de acordo com sua posição. 10 dezenas, eu chego a uma centena, valor 100. 100 ou melhor, 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar, número 1000, e assim por diante. Então esse sistema é 10 vezes menor que o outro. Se eu quiser avançar, eu preciso formar 10. Da unidade para a dezena, 10. Da dezena para a centena, 10. Da unidade de milhar para a dezena de milhar, também 10 vezes. Ou seja, estamos aqui diante de um sistema decimal, base 10. Não se esqueçam. Olha o exemplo, 3.459. Eu tenho 9 unidades. 5, o algarismo 5 na dezena, 5 dezenas. Eu tenho 4 centenas. Eu tenho 3 unidades de milhar. Aqui vale 9, aqui vale 50, o 5. E o 4 na centena, 400. E unidade de milhar, o 3, é 3.000. Veja só como é fácil. Veja esses números. Se eu quiser fazer a decomposição, como é que fica? Eu vou fazer a decomposição do maior, 3.000, que é 3 unidades de milhar, não é isso? 4 centenas, 400 mais 400. E eu tenho mais um detalhezinho, o que, que eu vou fazer? E agora? Olha só, 400
Tá aqui meio, aqui parece um 6, mas é um 0. Estou fazendo aqui só com o mouse. Fica meio embolado. Eu vou fazer o mais, entre uma ordem para outra. O 5 na dezena, 50. O 9 na unidade, é 9 mesmo. Ok? Essa aqui é a decomposição. Como é que eu faço para compor? É só voltar por 3.000, juntar tudo, 3.459. Olha, por extenso, é só escrever o nome do número, tá aqui, ó, 3.459. Muitos alunos têm errado essas questões que coloquem o nome do número, tem confundido, mas é bem fácil mesmo, é só você treinar um pouquinho, ok? Escrever o número por extenso, colocar o nome do número, decompor, é você retirar ordem por ordem, do jeito que eu fiz, 3.459. E compor é voltar aqui para o original, 3.459. Vamos para as questões do sistema de numeração decimal, é isso mesmo. Vamos bater na questão rapidinho aqui que vocês sabem. Esse assunto é muito fácil para vocês. Vamos dar continuidade aqui. Primeira questão. O Cristo Redentor é um monumento localizado na cidade do Rio de Janeiro. O número que representa o ano em que ele foi inaugurado pode ser decomposto em... Nós temos aí uma decomposição. É muito fácil de você identificar. Ele quer saber o ano que foi inaugurado. Eu vou colocar aqui as marcações aqui simples. Quer saber o ano inaugurado. E o número decomposto qual é. Só isso. Bem fácil. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. É simples. Olhem bem aqui para mim. Você precisa, primeiramente, identificar que há multiplicações e há adições. Nós falamos que isso é uma decomposição, mas polinominal, certo? Vamos lá, vamos nas multiplicações primeiro. Ó. Multiplicação aqui, multiplicação aqui, multiplicação aqui. E um sozinho. Vamos lá. 1 vezes 1.000 é 1.000. Qualquer número, uma vez, é ele próprio, 1.000. E o mais, eu só repito. 9 centenas, 900. 3 dezenas, 30. E uma unidade, é isso? Eu vou formar qual número? 1931. É isso mesmo, 1931. Professor, teria uma forma mais fácil? Claro que teria, ó. Você poderia botar unidade, ou vou botar na maneira correta, unidade, dezena, centena, unidade e milhar, ok? Você pegaria o seguinte, o número já está aqui, a resposta, começaria lá a decomposição, uma unidade de milhar, ok? Coloquei 9 centenas, coloquei 3 dezenas, coloquei uma unidade, formaria a mesma coisa, só que a diferença você tinha que identificar que temos 4 ordens, não é isso? Só isso. A questão estaria corretíssima. Já foi até corrigida essa questão. Vamos passar para a próxima questão. Segunda questão, de Sobral, Ceará. A biblioteca da escola acabou de receber 256 livros novos. Esses livros estavam embalados em diferentes caixas, como está apresentando a B, C e D. Vamos saber qual é. Vamos só de uma maneira bem mais prática para você entender. Vou pegar a canetinha aqui azul. Vou pegar 256 aqui. De maneira bem rápida. Vou pegar. Eu já sei o seguinte. 256, vou botar aqui. 256. Nós temos unidade, dezena e centena, ok? Tá ruim de copiar aqui, mas vocês estão entendendo. Unidade, dezena e centena. Centena, tem 2 centenas, ok? 5 dezenas e 6 unidades. Aqui eu fiz aqui o QVL, quadro valor de lugar. Vamos procurar as opções. 2 caixas com 100. Tá certo, tem 2 centenas? Ok.
5 dezenas, 5 caixas com 10. Ok, também está certo. Tem 6 caixas de uma unidade. Também está certo. É a nossa resposta, é letra A. Ah, é fácil demais, eu vou pular para outra. Claro, toda vez que você observar uma coisa bem simples, você não deve perder muito tempo não. Só observar para a questão. Fez a leitura 2 vezes, ok, agora passa para as opções. Mas com cautela, não vai ser muito ligeiro não. Você tem que se certificar que está correto. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Um garoto completou 1960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto. Olha só, uma questão bem fácil. É uma questão que causou assim uma dúvida em alguns alunos por conta da resposta. Vamos lá para a resposta. 1960 bolinhas de gude. O que, que eu faço? Toda vez quadro valor de lugar, ó. Fazer aqui mesmo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, ok? Então eu tenho uma unidade de milhar, tá certa essa questão aqui. Tem 9 dezenas, não, aqui é 9 centena, então isso aqui tá errado. Passar para a próxima, uma unidade de milhar, tá certo? 9 centenas, tá certo, 9 centenas. Tem 6 dezenas, olha aí, tem 6 dezenas? Tem. Ok? Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. Letra B de bola. Tem mais o que conversar? Não tem. As demais, 60 unidades. Tem 60 unidades. Se tirar daqui, tem 60 unidades. Mas tem. Não é 1060. Ó. Não é o número 1060 que eu estou formando. Se fosse essa opção aqui. Ó. Então, isso aqui está errado. Vamos passar para a próxima questão. Uma ligeira observação que vocês têm que ter atenção total é que existem as ideias das operações, como eu falei. A ideia da adição qual é? Vamos aqui marcar de azul. É juntar, acrescentar. Tudo que vai aumentar tem grande chance de ser realmente uma adição. Se for entre adição e subtração, é só dizer que vai aumentar e a subtração diminuir. As ideias principais é juntar e acrescentar. Toda vez que apresentar essas ideias ou palavras ao todo, quanto é somando tudo isso? Quanto é que eu pegar uma coisa e juntar outra? Vai formar quanto? Então essa é a ideia de adição. E subtração é a ideia de reduzir, retirar, completar, comparar. Tem dois meninos, fulano de tal tem uma altura a mais do que o outro. Quantos centímetros? Qual a diferença desse peso para esse? É uma ideia de subtração. Vamos lá para o exemplo mais prático, que é o exercício. Essas questões são bem fáceis, só estou trazendo aqui para vocês relembrarem aqui, fazer uma viagem no tempo, porque são questões que vieram desde o início do ano. Vamos lá. Sexta questão. Flávio comprou um caderno de 200 folhas. Ele já usou 104 folhas desse caderno. Quantas folhas sem uso ainda restam no caderno de Flávio? Vamos organizar aqui. Aqui é o caso de 2, 3 leituras. Eu já identifiquei o que é que ele está pedindo. Quantas folhas de caderno? Eu vou marcar. Ah, é? Quantas folhas ele quer saber que ainda restam? Restam. O que é restam? A ideia de quê? Subtração. Subtrair, ideia de menos, como vocês falam. Vou pegar 200, a subtração sempre é assim, o maior pelo menor. 200 e vou tirar 104. Tá fácil ou tá difícil? Vamos lá para a subtração. 0 tira 4, não dá. Eu vou tirar aqui, isso aqui era para ser 10, ficou 9. E aqui fica 10. 10 tira 4, 6. Se quiser faz na bolinha, mas vai dar certo de qualquer jeito. 9 tira 0, só repetir. 9 tira nada, é 9. E agora, esse 2 aqui não é 2 mais não, crianças.
Porque lembra que eu tirei aqui como se fosse 10? Então eu tive que tirar daqui também. Então é 1. 1 tira 1, 0. Então é 96 que restam. 96 folhas que restam aí para Flávio terminar o caderno, ok? Muita gente acertou essa questão. Vamos passar para a próxima. Dando continuidade à sétima questão. Flávio vai conhecer São Paulo. A estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo tem 429 quilômetros de extensão. Para ir a São Paulo e voltar para o Rio, o número de quilômetros percorrido na rodovia é de... Mais uma questão que você precisa analisar com calma. Faça mais de uma leitura e circule aí as partes importantes. Vamos lá. Flávio conhecer São Paulo. São Paulo a Rio de Janeiro. 429 quilômetros de extensão. Ele quer ir de São Paulo a São Paulo e voltar no Rio. O número percorrido é como se eu estivesse falando São Paulo até Rio. S, P, R, J. Quanto tempo? 429. É isso que ele está fazendo? Primeiro ele faz isso. Ou melhor, São Paulo a Rio de Janeiro, ou melhor, Rio de Janeiro a São Paulo, tanto faz. E depois ele volta, só isso. Então é duas vezes, né? Ou melhor dizendo, são duas parcelas iguais. Ir e voltar. Então eu vou só somar. Essa é a ideia de soma. Ou poderia ser multiplicação, tanto faz. São parcelas iguais, não é isso? Nós não aprendemos isso? Vamos lá, o QVL, unidade, dezena e centena. O QVL é meio torto, eu quero só terminar logo. 9 com 9, 18. 9 mais 9, 18. Eu comecei da direita para a esquerda, na unidade. Agrupei um na dezena. Uma dezena mais... Uma dezena que está aqui em cima mais 2 dá 3. 3 mais 2, 5. 5 aqui na dezena, está meio borrado aqui. 4 mais 4, 8. 858 o quê? Quilômetros. Onde é que está essa resposta? Letra D de dado, né? Mas é fácil demais. Poderia ser 4 vezes 429 vezes 2? Sim, eu não vou perder muito tempo porque a gente tem muito mais questão. Vamos para a próxima questão. Oitava questão. Cláudio jogou videogame com seu irmão, ó, Lucas fez 6.410 pontos e ele fez 1.880 pontos. Quantos pontos a mais Cláudio precisaria para empatar com seu irmão? Olha só quanto é que ele faria para empatar com o irmão dele. O que está havendo aí, criança? Há uma comparação, isso mesmo. Uma comparação. Quantos pontos ele precisa fazer? Quantos pontos a mais? Olha um truquezinho a mais. É uma subtração. Eu pego o maior e tiro o menor. Subtraio o menor. Lucas tem 1.600, ou melhor, 6.410 e Cláudio tem 1.880. Quanto é que ele precisa para alcançar? É só fazer essa subtração aqui, ó. Da direita para a esquerda, ó, unidade. Aqui é dezena. Aqui é centena. Ó, tá meio borrado aqui, centena. Aqui é dezena. E aqui, unidade de milhar. 0 tira 0, 0. 1 tira 8. Tem que pedir emprestado. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 11. 11 tira 8, 3. Eita, mas tá difícil aqui. 3 tira 8, não dá. Vai ficar 13. Ok? Desenhar isso aqui tudo. Isso aqui vai ficar 13. 13 eu vou ter que tirar 8. Como é que eu faço? Vai ficar 5. Coloquei aqui 5. Só botei aqui do lado para facilitar. E aqui era para ser 6. Eu tirei, ficou 5. 5 tira 1, 4. 4.530. Qual é a letra?
Letra D de dado. Desculpa aí a bagunça que eu fiz aqui, mas era necessário, é um pouquinho difícil ficar manuseando esse mouse. Mas no caderno de vocês, vocês devem fazer tudo bonitinho, ok? E eu não quero perder muito tempo, eu quero calcular e mostrar para vocês. E se vocês fazerem bonito ou feio, esse é o problema que você é o estudante, você tem que fazer bonito. Não fazer esses garranchos, porque eu estou no mouse aqui, é bem mais complicado. Décima questão. Num avião viajaram 346 passageiros. No aeroporto da cidade de Esperança, desceram 125 desses passageiros e subiram 80. A partir do aeroporto de Esperança, o avião seguiu viagem com quantos passageiros? Essa é a pergunta que está aí no vídeo aí. Será que você entende que tipo de operação que nós vamos fazer? Tem que pegar que há mais de uma operação. Vamos lá. Vamos à resolução dessa questão. Primeiro eu fiz uma leitura. Eu quero saber o seguinte. Quero saber que viajaram 346 passageiros. Total. Bota até aqui embaixo, 346. Olha, tá melhorando a escrita. No aeroporto da cidade de Esperança e desceram. Se é descer, é somar ou subtrair? Subtrair, claro. Desceram 125. Vou botar aqui 125. Então é a subtração. Eu vou tirar pelo número total dos passageiros, que é esse de cima aqui, ó, 346. 6 tira 5, dá 1. 4 tira 2, 2. Dá para fazer até no dedo. Ó, vou botar aqui 1. 3 tira 1, 2. Então ainda tem 221 passageiros. Aí depois tem mais uma continha. Subiram 80. Então eu vou somar. Se subiu, aumentou, né? E somar. Eu vou pegar 221 e vou somar com 80. Eita, mas é fácil. Não estou fazendo que velho, que você já sabe que é da direita para a esquerda. 1 mais 0 é 1. 2 mais 8, 10. Agrupei 1 aqui, certo? Que passou, só pode ocupar um espaço aqui no QVL. Certo? Vou botar aqui 1. 2 mais 1, 3. Então é 301, letra B de bola. Eita, mas tá fácil demais. Você que tá acertando, tá achando tudo fácil, tá tranquilo. Então vamos para a próxima questão. Ah, parece que só tem as questões que eu já fiz. Não, tem muito mais questão. Ah, essa aí é a atividade revisão passada. Você tem que revisar sempre. E tem outras coisas que vão ficar bem mais difíceis no andar desses vídeos. Vamos lá para frente. Vamos para o próximo slide. Numa turma de Guilherme, ocorreu uma votação para escolher o representante da classe. Dos 40 alunos da turma, 3 se candidataram. Andréia recebeu 12 votos, Juliana 4 e Ricardo o restante dos votos. Sabendo que todos os alunos votaram, o total de votos obtidos por Ricardo foi... Essa é uma questão que muita gente se confundiu, mas é muito simples. Você tem que ter um raciocínio um pouquinho mais apurado, que tem uma ausência de informações que elas se encaixam. Disse o número de Andréia, disse o número de Juliana e não disse o de Ricardo, dá para me deduzir através do número total de alunos com os que eu sei. Então como é que eu faço isso? Isso aqui era coisa de mais de 3 leituras para você entender. Não adianta eu ficar dizendo que é fácil sem aprender a ler os pormenores, os detalhes e o raciocínio. Não adianta nada. Vamos lá, vamos marcar aqui. É aqui 40 da turma total. Isso aqui é o 40 da turma. Tem 40 alunos essa turma. 3 se candidataram, que foi Andréia, com 12 votos. Olha, Andréia com 12 votos. 12A. Eu tenho Juliana com 4 votos. Juliana. E eu tenho Ricardo, que eu não sei.
Não sei os votos desse rapaz aqui. Só tem 3 candidatos, eu não sei esse é. Eu vou somar. Ó. 12 mais 4 dá 16. Agora, desses 16, ó, que foram os votos que eu sei da Andréia e da Juliana, eu vou deduzir do Ricardo. Eu vou pegar do total. Eu vou 40 e tira 16. 40 e vou tirar 16 para achar do Ricardo. Da direita para a esquerda, o zero não dá para tirar 6. Eu vou tirar, isso aqui vai ficar 3. 10 tira 6, 4. 3 tira 1, 2. Então, os votos de Ricardo são 24 votos. O que é o que sobrou. Veja que essas informações são fáceis. É só você deduzir logicamente através do problema. Teria que ser mais de 3 vezes, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos para o assunto gráficos e tabelas. Olha só a mocinha falando aqui um pouquinho sobre essa tabela que ela está mostrando. Vamos ver o que ela quer falar com essa tabela. Estamos fazendo diversas pesquisas sobre as características dos alunos de nossa escola. Na minha escola, a pesquisa é sobre a cor do cabelo. Veja o resultado dessa tabela. Olha como é que eu vou acompanhar essa tabela. Nós temos as cores de cabelos da turma do primeiro ano. Olha só, eu vou marcar aqui para facilitar. Aqui é a informação inicial. O topo da tabela, que é necessário ter aqui o que se trata a tabela, que é as cores de cabelo da turma do primeiro ano, está determinado aqui. Eu tenho colunas, não é isso? E linhas. Nas colunas eu tenho cor de cabelo e aqui tem as cores loiro, castanho, preto e ruivo. E aqui a quantidade de pessoas que participaram aqui. Tem 2 loiros, tem 3 castanhos, tem 5 pretos e tem 3 ruivos. Se você somar tudo isso, vai ver o número de pessoas que foram entrevistadas. 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13. Então, 13 pessoas. De 13 pessoas, 2 têm loiros, 3 castanhos, 5 pretos e 3 ruivos. Essa é a interpretação da tabela. Você tem que olhar a coluna e a informação aqui da linha. Ó, loiro, está aqui, 2. Castanho, ó, a linha, 3. A quantidade de pessoas, a coluna. Aqui é o cabelo, a cor do cabelo, é a outra coluna. E as linhas têm realmente as cores dos cabelos. Então, essas informações, da maneira que estão apresentadas, dá para você fazer uma pesquisa e ter uma ideia aí na sua turma. Se você fosse fazer uma pesquisa semelhante, você saberia comparar com essa turma do primeiro ano. Vamos para a próxima. Vamos dar continuidade aqui com as questões gráficos e tabelas. Vamos lá. Se você perceber que essas questões estão em ordem, tem a 10ª, tem a 2ª, tem a 14ª e a 18ª, tudo separadamente, é porque está de acordo com a revisão, que é o caderno de questões que eu fiz de 40 questões, que eu estou destrinchando devagarzinho para vocês, colocando no grupo como atividade, para preparar vocês. Então, a gente está sempre seguindo isso. Então, vamos para a 13ª questão. O gráfico a seguir apresenta o resultado de uma entrevista a respeito da prática de atividades físicas diárias. Olha só o gráfico aí, percebem as diferenças? Daqui a pouco eu leio para vocês. De acordo com esse gráfico, quantas pessoas entre essas idades 29 e 39 afirmam que praticam atividade física diariamente? Quantas são? Vamos lá no gráfico, é simples. Vou pegar aqui a canetinha. De 8 ou de 18 a 28 anos. 4 pessoas. Olha o gráfico aqui, ó. Essa parte que eu chamo de um lado para o outro, que temos aqui, nós temos sempre a vertical, ó, de cima para baixo, e essa horizontal. A horizontal está dizendo que 18 a 28 anos tem 4 pessoas aí
que praticam esporte diário. 29 a 39 tem 8. A resposta certa é 8. Ó. 40 a 50, 7. Ele está perguntando o quê? Dessa faixa bem aqui, 29 a 39 anos. Então são 8 pessoas. Coloquem lá na opção de vocês qual é a resposta, certo? 8 pessoas. Vou até tirar isso aqui, só 8. 8 pessoas. Vamos para a próxima questão. É muito fácil, né? Tem que ter atenção, fazer a leitura e olhar para o gráfico, principalmente. 16ª questão, olha lá. Observe a tabela abaixo. A quantidade de resíduos recicláveis coletados pela prefeitura de uma grande cidade nos últimos 4 anos. Lá está a tabela. Você tem que observar bem a tabela, ver a relação linha com coluna, como eu falei. Vamos lá, o que ela pergunta lá embaixo, que é o principal, que você precisa entender o que ela está pedindo. Em qual desses anos essa prefeitura coletou maior quantidade de resíduos? Ela quer saber o maior, vou já circular aqui, maior quantidade de resíduos. Eu já li 2, 3 vezes. Ah, então tá certo. Se você fez isso, responda sozinho. Pausa o vídeo, responde sozinho. Vê lá a quantidade maior de resíduo. Ó, que ano é? 2015 foi quanto? 30.358. 2014, 27 mil, pronto, é menor. Nem vou olhar o restante. 2013, 35 mil. E 2012, 29 mil. Qual a maior? 2013, 35.237. Letra B de bola. Ah, professor, pensei que era mais difícil. É muito fácil. Questões de gráfico e tabela são facílimas. São questões facílimas. Não pode realmente perder uma questão dessa. Se perder uma questão dessa, nem diga que é meu aluno, porque errar isso é crucial para você ficar lá embaixo ali na nota da prova Teresina. Vamos para a próxima questão. 17ª. Questão 17, não é isso? Observe na tabela abaixo o número de celulares vendidos no primeiro semestre de 2007. Aí lá embaixo, claro que você vai fazer a leitura daqui a pouco da tabela. Mas lá embaixo está falando uma coisa importante, que é o principal. A diferença entre o número de celulares vendidos nos meses de maior e menor venda foi... Qual é a diferença? Olha, eu te disse que era importante. Vamos circular isso. Ele quer maior e menor, não é isso? O azul. Maior e menor venda. São os maiores, maior e o menor número, certo? Maior número, já sei, ó. Maior número é o 3, que é a última ordem. Não tem mais nenhum 3, nem maior que 3, então eu tenho 3.200 como maior. Eu quero o menor. Vou olhar aqui, quem tem menos ordem, todos têm 4 ordens, então o menor é 1.000. Vamos para a segunda ordem, o número menor é o 2, cadê? Não tem mais, menor que 2, teria que ser 1. Então, em janeiro, 1.200, 1.200. Coloquei aqui embaixo, 3.200. 0 tira 0 dá 0, 0 tira 0, 2 tira 2, 0, 3 tira 1, aqui é 1, criança, 3 tira 1, 2. Então a diferença é 2.000. Lembrando, toda vez que falar a diferença é o que? Subtração, é a ideia de subtrair, é a ideia de fazer continha de menos, como vocês falam. É fácil demais, professor, isso aí, olha. Tem que saber que você vai comparar uma ordem com a outra, tem que ver a quantidade, um número com o outro, quer dizer, tem que ver quantas ordens tem. Se tiver ordens iguais, beleza, vamos para a última ordem. Qual o número maior? Ó, nesse caso aqui foi o 3, ó. A última ordem, esse aqui é o maior, cadê o restante? Não tem. Se fosse empatado, eu ia para a segunda ordem ver qual o número maior. 2 é maior que 8, se fosse o caso. Claro que não, era 8. Mas nesse caso aqui já tem um 3 maior. Veja como é fácil. Vamos passar para outra questão que é mais interessante.
Vamos continuar aqui a responder. Crianças, não dá para me fazer um resumo de multiplicação e divisão, mas dá para me dar uma ideia simples aqui de multiplicação. Multiplicação é a adição de parcelas iguais. Olha, quero multiplicar 2 vezes 3. É como se eu estivesse fazendo 3, quantas vezes? 2 vezes 3 mais 3. Ou o 2, 3 vezes. Ó. 2 vezes 2, ou 2 mais 2, mais 2. Isso vai dar quanto? 6. Aqui dá 6, aqui também dá 6. Ok? É a ideia da multiplicação. E dividir. Eu vou pegar um número, ó, 4, vou dividir por 2. É como se eu pegasse 4 bolinhas aqui, ó, 4, e vou dividir para 2 pessoas. Divido no meio. Dá 2 para cada, ó. 2 aqui e 2 aqui. Dá 2 para cada. Cada um vai ficar com 2. Essas ideias aqui a gente pode reprisar na playlist que eu vou deixar aqui. É só você botar o assunto que você quer. Eu quero adição e subtração. Coloca o nome lá, vai aparecer lá na minha playlist no YouTube, ok? Vou mostrar aqui para vocês como funciona isso. Ou então me peçam no privado para ficar mais fácil, para não encher de coisas lá no grupo, ok? Vamos continuar. Vou apagar esses exemplos aqui simples que eu coloquei de multiplicação e divisão. Tcharam. Vou apagar isso, isso, isso. Vamos lá. A multiplicação está aqui. Ó, multiplicação, está aqui o sinal de multiplicação. Ó, está dentro da aspa. Divisão, dentro do parêntese, quer dizer, divisão assim. E também pode ser aquela barrinha assim. E a multiplicação às vezes usa só um pontinho. Quando vocês estiverem no sexto ano, vocês vão usar só um pontinho para fazer que estão multiplicando. Certo? Vamos lá para a 21ª questão. Vamos lá. Marcelo foi a uma lanchonete em que o cliente monta seu próprio sanduíche. O cliente pode escolher 3 variedades de pão e 6 tipos de recheios. De quantas maneiras diferentes Marcelo pode montar um sanduíche escolhendo uma variedade de pão e outra de recheio, quer dizer, e outro tipo de recheio. Eu vou circular aqui as ideias. O cliente quer escolher 3 variedades de pão e 6 tipos de recheio, ok? Vamos aqui deduzir aqui. 3 pão diferentes: massa fina, pão francês e pão Bahia. Tipo de recheio: ovo, salsicha. Deixa eu ver o que mais que eu posso botar dentro do pão. Carne de sol, picanha e alcatra. Olha só que loucura esses recheios que eu criei. Dá 3 variedades de pão e 6 recheios. Ó, vou botar mais um aqui de coxão mole, certo? Não existe realmente. Eu fiz aqui uma variedade, parecia mais um churrasco. Mas quando eu tiver essa ideia, vai ser a ideia de combinatória, ou seja, eu tenho 3 opções de pão multiplicados por recheio. E quantas variedades eu posso escolher? 3 vezes 6 é 18. Ou a mesma coisa de 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18 também. Ok? É 3 vezes 6 ou 6 vezes 3. Essa operação a gente chama de comutativa. A multiplicação tem isso. Tanto faz eu multiplicar 3 vezes 3, ou 3 vezes 6, ou 6 vezes 3. Tudo vai dar 18. Ok? Quando tiver variedade de tipos, ó, 2 tipos de camisa e 5 calção, é só multiplicar. Eu tenho 2 vezes 5, 10. São 10 combinações. Mas é fácil, professor, certo? Teve essa ideia de diferentes tipos de coisas, vai ser uma combinação. E ela quer quantas maneiras diferentes você pode escolher, então é a combinação. Não tem erro. Vamos partir para a próxima. Próximo slide, próxima questão.
24ª questão. Mara guardou 92 livros em armários, distribuídos em 4 prateleiras. Quantos livros Mara colocou em cada prateleira? Vamos ver o que pode acontecer aqui. Vamos ler 3, 4 vezes. São 92 livros, olha só. Eu tenho 92 como total de livros, certo? Total. Eu tenho 4 prateleiras. Eu preciso distribuir. Ó, a ideia de distribuição é o que? É divisão. Ok? Distribuir. Não dá para multiplicar. Não tem nem sentido. 92 eu vou dividir por 4. Como é que eu faço a divisão? A divisão é um critério bem atípico. É bem diferente a ordem. Eu tenho aqui unidade e dezena, mas eu começo pela maior ordem. 9 dá para dividir por 4? Dá sim. Qual número que eu posso multiplicar o 4 que pode chegar aproximado, não pode passar, ou igual? Vou pegar a tabela do 4. 4 vezes 0, quanto? O número multiplicado por 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 1 é igual a 1? Não. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Ok. 4 vezes 2, 8. Olha, dá para passar para o próximo? Não. Aqui já é aproximado. Já deu certo. 4 vezes 2, 8. Ah, não dá para enxergar direito. Mas eu disse aqui, você ouviu. 4 vezes 2, 8. Então pega aqui. 4 vezes 2, 8. Para 9. 9 tira 8, 1. Eu vou baixar o que está lá em cima, 12. 12 cabe quantas vezes no 4? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, exatamente. 4 vezes 3, 12. Então, a resposta de 12 para 12, nada. Então, a resposta, que é o resto zero, a resposta está no quociente. A resposta é 23. Então, em cada prateleira cabem 23 livros. Letra B de bola. Mas é fácil, professor. Claro que é fácil, é só você treinar. Ah, professor, está um pouco borrado. Não, é porque eu estou praticando ainda. Eu acho muito complicado, muito chato ficar digitando. Eu gosto sempre de fazer na hora aí com vocês. Eu pego a questão na hora e respondo. Vamos para a próxima questão. 25ª questão. Questão de número 25. Em um vestuário há 12 camisas e outro ao dobro desse número. Quantas camisas há no outro vestuário? A gente vai analisar com calma. Vamos fazer as 2, 3 leituras como eu falei. Então eu vou marcar logo aqui. Vocês já fizeram isso, pressupõe. 12 camisas, né? O outro conseguiu o dobro. Como é a ideia de dobro? É uma ideia de proporcionalidade, 2 vezes mais. Ideia de triplo, 3 vezes mais. Quadruplo, 4 vezes mais. Quintuplo, 5 vezes mais. Quero saber só o dobro. É a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 12. 2 vezes 2, 4. Ó, da direita para a esquerda também o QVL, certo? Unidade de dezena. 2 vezes 1, 2. Dá 24, professor. Muito bem. Letra B de bola. Poderia colocar parcelas iguais? Sim. 12 junta com mais 12. Forma quanto? 24 do mesmo jeito. Ok? Nunca se esqueça. A adição de parcelas iguais, você pode fazer, sim. É a adição. Ou você pode multiplicar, se você for mais prático com isso. Quando uma questão é simples, dá para multiplicar igual essa. Dá para somar, quer dizer, igual essa. Mas tem questões que é muito melhor você multiplicar, ok? Vamos para a próxima. Esse próximo resumo básico é uma das partes aí de grandezas e medidas. A medida que surge aí para facilitar o ser humano em busca de grandes conquistas. Ele precisa medir, por exemplo, um terreno, medir uma roupa, medir o quilômetro de um rio, quantos quilômetros está a margem do rio. Então nós temos aí um sistema que surge, é o sistema métrico decimal para facilitar a vida.
que a unidade padrão é o metro, como vocês viram. É muito fácil. Metro, para fazer essas medidas aí de comprimento, nós precisamos de alguns instrumentos, como nós estamos vendo aqui a régua, nós temos aí a trena para medir uma parede, por exemplo. Nós temos aí uma fita métrica para medir o seu corpo ou então sua altura. Nós temos aí o metro utilizado para medir o tecido, ok? Então, esses instrumentos facilitou muito mesmo a vida das pessoas. Olha aí o metro articulado do pedreiro, se não tivesse, como é que ele ia fazer essas medidas certinhas no nível? Então, vamos aí para a próxima, o próximo slide. Outra medida que nós temos, outra grandeza medida que nós temos, é a medida de capacidade. Quando a gente vai pegar aquele recipiente, que a gente quer saber qual a quantidade de líquido que nós temos, qual é a medida que nós utilizamos? Padrão? Litro, claro. Eu tenho aqui uma garrafinha de 300 ml, que é mililitros. Fazer aqui com 500 ml, que é chamado 500 mililitros. Nós temos aqui um leite de 1 litro, certo? 1 litro. E aqui a metade, que é 500 ml. 1 litro tem 1000 ml. A metade, 500 ml, ok? É uma divisãozinha simples. Por isso que eu passei multiplicação e divisão, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar muito com isso. Para o próximo slide. Como eu falei, essas medidas, por ser uma medida de capacidade, para me saber o que tem dentro do recipiente, eu tenho uma unidade padrão também, que essa unidade padrão é o litro, ok? Coloquei aqui de vermelho, mas eu vou utilizar agora azul. E 1 litro equivale a 100 mililitros. Essa informação você tem que guardar aí para o resto da vida. A unidade mais usada mesmo é o mililitro. Ah, tem 300 ml de tal. Tem 500 ml de água, aquelas garrafinhas. Então, tudo isso é bem mais utilizado, essa terminologia. Eu tenho também 1 tonelada, que é 1000 quilos. Opa, essa parte aqui não tem nada a ver, eu troquei aqui. Vamos passar para outra. Essa informação aqui deixa para a próxima, que é a próxima unidade de medida que vamos trabalhar. Agora sim. É as medidas que eu acabei de falar. A medida que eu acabei de falar, quer dizer, medida de massa. Medindo a massa de um corpo. É comum, muito comum mesmo, popularmente, você chamar isso de peso. Mas não é peso, é massa. Sabe por quê? Porque peso é o que você, é a quantidade de matéria que você tem em relação à gravidade a qual você está. Se você está na Terra, você tem um peso. Se você está na Lua, você vai ter um peso 10 vezes menor do que aqui. Então, existe essa diferenciação, porque é produto da massa sobre a gravidade. Isso é o peso. Já a massa é aquilo que a gente está pesando aqui mesmo, ok? É a massa, é a quantidade de matéria de um corpo, de um objeto, ok? Vamos passar para a próxima. Nós terminamos aqui falando sobre a grama, né? A grama é a unidade padrão utilizada, que fica aí no centro dessa reta. É a unidade que é mais utilizada, ela serve de base. Ó. Todos carregam aqui ó, o Gzinho de grama, certo? Isso a gente não precisa determinar tudo isso. Eu quero saber de vocês. 1 quilo tem 1000 gramas, ok? Olha quantos saltos lá para chegar em quilograma. 1, 2, 3. Então forma, ó, 1000. São 3 saltos, então são 3 zeros. Então 1 quilo tem 1000 gramas. E 1 tonelada tem 1000 quilos. Essas informações são importantíssimas para vocês fazerem as questões.
Já esse quadro em relação aí de mudança de múltiplo e submúltiplo, é importante você guardar só em alguns casos. Olha. Vai ser transformado de quilo para grama. Se eu tenho 2 quilos para grama, eu vou aumentar quantos zeros? 3 zeros. Então vai formar que número? 2.000 gramas. Viu? Como é prático. Tem que ver quantos saltos foi feito. Aqui foi feito 3 saltos, então são 3 zeros. Ok? Vamos lá para as questões. 28ª questão. No açougue do seu João, eu comprei 6 quilos de bifes embalados em 3 pacotes iguais. Dessa forma, cada pacote terá, olha só, 6 quilos de bife em pacotes iguais. 6 quilos, vamos lá. Vamos fazer essa terminologia aqui, vamos entender primeiro. Já fez as 3 leituras? Já? Olha, eu comprei 6 quilos. 6 quilos, tá bem aqui, 6 quilos. Em 3 pacotes iguais, dá quanto? Vamos transformar de quilo para grama, aumenta quantos zeros? 3 zeros, né? 6.000, são 3 pulos, 6.000 gramas. Eu vou dividir em 3 pacotes iguais, ó. Não se preocupe com os zeros, coloque todos os zeros aqui, já que esse número, ó, é 2 vezes esse aqui. Então, 3 vezes 2, 6. 6 para 6, nada. E os zeros já acrescentei aqui. Então, são 2.000 gramas. Letra C de casa. Ok? Eita, mas é fácil, olha. Eu ensinei para vocês, ó. De quilo para grama ou de grama para quilo, eu tenho 3 pulos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então são 3 zeros. Acompanhado com o número que vem. No caso era 6. Então era 6.000 gramas. Só isso. Vamos passar para a próxima questão. Mas é fácil, professor. Isso todo aluno diz, ah, fácil demais, nem precisava de vídeo. Mas sempre tem aluno que precisa realmente ver novamente, revisar isso para não errar as questões. Passar para a próxima questão. 29ª questão. A pista de corrida de uma cidade possui 8 quilômetros. José realizou seu treino diário percorrendo uma volta e meia nessa pista. Quantos metros José correu em seu treino diário? Vamos lá. Vou ver aqui, treino diário. Já sei o que ele quer, quantos metros José percorreu no treino diário, já que ele treina todo dia, né? Quantos metros? Está em quilômetro. A pista da cidade possui 8 quilômetros. Ele faz 8 quilômetros, certo? Quantos em metros? 8 km, né? Quilômetro, eu quero quilômetro. Ele tem um km, ó. Bem aqui, a unidade padrão qual é? Metro. Para quilômetro são quantos pulos? Também são 3 pulos, ó. Se eu tenho 8 quilômetros aqui, eu fiz 3 pulos, dá quanto? 8.000. É só você pegar, ó, 8.000. Só que ele fez uma volta e meia. Até a metade aí de 8.000, 4. Então ele fez 8.000 mais 4. Uma volta, que é 8.000, mais meia. 8 mais 4, 12. 8 mais 4, 12. Eu vou fazer bem aqui só. E repete os zeros que estava no final. São quantos zeros? 3 zeros. Então faz o que? 12.000 quilômetros que ele percorreu. Se ele deu uma volta e meia. Ah, professor, mas é fácil. Toda vez você está borrando um pouquinho. Não, a gente tem que se organizar. No caderno de vocês fazem melhor.
porque eu estou fazendo muito rápido para terminar logo essa explicação, porque é muita coisa mesmo, criança. Passar para a próxima. 30ª questão. Questão de número 30. Gabriel foi comprar um refrigerante para o almoço. Ele comprou essa garrafa de 2 litros. Estão vendo aí? Quantos mililitros de refrigerante há na garrafa? Ou seja, ml. Vamos lá para aquela continha bem básica, é simples. 1 litro tem quanto? É a informação que eu falei. 1000 ml. Ou mililitros, ok? E são quantos litros? São 2, não é isso? Uma garrafa tem 2 litros. Quantos mililitros tem? 2000 ml. 1000 mais 1000, 2000. Ah, professor, mas é fácil demais. É só pegar o 2 que tá de litro e ver quantos pulos de litro para ml. São 3 pulos. Então é 2000 ml. Eita, mas é fácil. Sempre é 3 pulos. Quase sempre as unidades de medida que estão sendo pedidas para vocês são 3 pulos. Mas você tem que determinar se é do maior para o menor. Olha só. Se é de litro para ml, você vai aumentar zeros. Se é de ml para litro, você vai colocar vírgulas, ok? Depois, eu acredito que não tenham tantas questões que cobrem isso, mas logo mais se cobrarem dessa forma, eu vou fazer questões que pedem esse tipo de raciocínio voltando em forma de vírgula, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ao sistema monetário nacional, money, dinheiro, meus amigos. A gente vai utilizar os números decimais. Qual é a diferença? Eu trabalho aqui com vírgulas. Essas vírgulas podem confundir um pouquinho vocês, mas na prática não diferencia tanto assim. Só que a gente sabe que depois da vírgula nós temos centavos nesse caso, e antes da vírgula nós temos reais, ok? Então vocês têm que saber para não confundir essas partes. Vamos à questão. 31ª. Carol fez compras em uma loja, gastou R$ 46, ó, cifrazinha, reais. Se Carol recebeu R$ 5 de troco, que quantia ela deu para pagar as compras? Olha só, ela fez as compras e gastou R$ 46, olha só. Ela gastou 46, recebeu 5 de troco. Ela recebeu R$ 5 de troco. Aí você vai perguntar assim, professor, ela gastou 46. Quanto ela deu para pagar as contas? Olha só, se ela gastou 46 e recebeu 5 de troco, vamos lá. 46 mais 5 dá quanto? Eu vou adicionar, ó. Ela recebeu 5. Eu vou colocar 46 mais 5. 6 mais 5. Unidade, dezena. 6 e 5, 11. Agrupei 1. 1 mais 4, 5. Não tem nada aqui embaixo, só repito 5. R$ 51. Ela chegou com R$ 51. Olha o exemplo. Gastou 46. Olha, que é do maior para o menor. 1 tira 6, não dá. 11. Eu vou tirar aqui, vai ficar 4. 5 vai ficar 4. 11 tira 6, 5. 4 tira 4, 5. Viu como está certo? Então, ela, como ela recebeu R$ 5 de troco, ela gastou 46. Então, ela tinha a quantia de R$ 51. O problema foi assim um pouco. Deveria arredondar para 50. Geralmente a pessoa não vai dar R$ 51, tá? Assim, ele arredondou para ter os R$ 5 de troco. Talvez ele tenha perguntado, você tem mais R$ 1? Ela veio com R$ 50. Você tem mais R$ 1 para facilitar o troco? Ah, sim, olha. Aí ela disse, tenho. Aí ele foi e recebeu os R$ 51
e deu 5 reais para ela, ó, de troco, ok? Letra C de casa, ela veio com 51 reais. Vamos passar para a próxima questão. 32ª questão. Maria do Socorro tem em seu cofrinho 6 moedas de 5 centavos, certo? 3 moedas de 25 e 4 moedas de 50 centavos. A quantia que Maria do Socorro tem em seu cofrinho é, olha só a pergunta aí, vamos lá. Pergunta, vamos marcar algumas coisas que você tem que fazer, ó. Já leu 3 vezes já? 6 moedas de 5 centavos. Vamos fazer um raciocínio. 6 moedas de 5. Eu vou fazer da maneira mais fácil. Você iria fazer isso, ó. Olha aí. 6 vezes. Você vezes 5, 30. Leva 3. Você vezes 0, 0. Sobrou 3. Eu baixei aqui. E conserva a vírgula no lugar. Dá 30 centavos. Mas você poderia pensar assim, ó. Cada 2 moedas dá 10 centavos. Então, tem quanto? Tem quantas? Tem 6 moedas. Então, 3 vezes 6. Então, 3 vezes 10 centavos dá 30. Dá a mesma coisa. Viu? Ok? Já fiz essa ideia. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui dá na mesma. 3 moedas de 25. Eu não vou nem mais somar. Eu vou fazer logo direto. 3 de 25 é 75. 4 moedas de 50. 2 dá 1 real. 4 vai dar o dobro, né? 2 reais. Então, tenho mais 2 reais. Vírgula embaixo de vírgula, ó. Faltou botar 30 centavos. Vou botar lá embaixo, ó. 30 centavos. Que eu peguei daqui. Ok? Vamos lá. Eita, mas tá difícil. Não, tá fácil, ó. Bota logo a vírgula. 5 mais 0 mais 0. 5. 7 mais 3. 10, ó. O 0 fica aqui, ó. Vai agrupar um 1 para a ordem superior. 1 real mais 2 dá 3. 3 reais e 5 centavos. Letra C de casa. Mas é fácil, tem que respeitar aqui a vírgula, que aqui é os centavos, ó. Antes dele vem 1 real. Então nós temos que separar isso. Vamos para a próxima questão. Eita, mas está fácil demais. Vamos continuar. Medidas de tempo. Agora sim, eu separei essa grandeza porque é uma grandeza de base 60 e é um pouquinho diferente em relação às outras. Vamos dar continuidade aqui com a questão de número 33, 33ª. Vamos lá. Uma partida de vôlei teve a duração de 2 horas e 10 minutos. Qual foi a duração dessa partida em minutos? Vamos lá. Isso aqui é bem simples. Se tiver algum tempo, uma lida aqui já faz direto. Ó, qual a duração? Duração é o tempo, né? 2 horas. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Eu quero 2 horas. 2 vezes 60 é quanto? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Dá 120 minutos. Eu tenho mais 10, né? 10 minutos. Grupei aqui. 0 com 0 dá 0. 2 mais 1, 3. E 1 mais nada, que é só o símbolo, 130 minutos. É isso mesmo. A duração foi 130 minutos. Essa aqui é uma das mais fáceis que qualquer pessoa acerta. Pode ser com soma ou com subtração. 60 mais 60 vai dar a mesma coisa que é 120. Então é só você fazer da maneira mais prática, ok? Vamos para o próximo slide agora. Questão de número 34. A Aline fez um cruzeiro que durou 72 horas. Quantos dias esse cruzeiro durou? Ou quantos dias durou esse cruzeiro? Vamos lá. 72 horas. Ah, porque essa informação em hora eu quero saber dias. Agora você vai aprender aqui outra maneira, ó, dias.
E ele disse que durou a duração, D de duração, 72 horas. Duração de 72 horas. Um dia tem quantas horas? 24. 24 horas. Então foi 72. Vamos lá, 72 horas. São quantos dias? Vamos lá somar. 24 mais 24. 4 mais 4, 8. E 2 mais 2, 4. 48 horas. 48. Vou somar de novo com 24. 24. 8 e 4, 12. Agrupei um aqui. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 72. Quantas vezes eu repeti aqui o 24? Uma, duas, três. Então são quantos dias? São 3 dias. Letra A. Eita, mas é fácil. Quantas vezes 24 cabe em 72? 3 vezes. São 3 dias. Eita, mas é fácil. Vamos passar para a próxima questão. Essa questão é um pouquinho diferente das outras questões. Por isso que eu coloquei aqui. A aula de Rosana começa às 7 horas e termina 11 horas e 30 minutos. O tempo de duração da aula da Rosana em minutos é... Vamos lá, vamos lá. Pegar aqui as informações. Pressupõe que você tenha lido mais de uma vez. Então eu quero 7 horas começa e termina 11 horas e 30 minutos. Ele diz aqui no finalzinho o tempo de duração em minutos. Minutos. Para me saber o tempo de duração, eu preciso pegar o término, que terminou que hora? 11 horas e 30 minutos. Aqui, hora aqui, minutos aqui desse lado. E esse aqui, ó, 7 horas que começou. Hora embaixo de hora. Aí vai ficar minuto embaixo de minuto. Eu vou fazer essa separação aqui para ficar mais fácil. E aqui é uma subtração. Eu quero saber um tempo de início, ó, que é o término. Aqui é o início. E no final eu vou saber o que? A duração. 0 tira 0 dá 0. Ok. 30 minutos tira 0 dá 3. 1 tira 7 não dá. Então eu vou desagrupar. Aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar nada. 11 tira 7, 4. 4 horas e 30 minutos. Como é que eu concentro isso? 4 horas e meia, né? Transformar em minuto. 4 horas. É a mesma coisa de eu dizer 4 vezes 60, porque uma hora tem 60 minutos. 4 vezes 60 é só você multiplicar e colocar o zero logo aqui, ó. Multiplicar o 6. 4 vezes 6, 24. Conserva o zero. Dá 240 minutos. Como é a metade de uma hora? Metade de uma hora é 30 minutos. É 240 mais quanto? Mais 30. 240 mais 30 dá 270. É isso mesmo? É isso mesmo. Letra B de bola. Mas é fácil. É só você fazer a interpretação. Ele quis aí 2 tempos diferentes. Se eu quero a duração e apresento o início e o término, então pego o maior, que é o final, o término, menos o início. Aí eu acho a duração, que foi encontrado 270 minutos. Ok? Crianças, agora eu vou tratar de uma questão de área e perímetro, certo? Não coloquei ali em cima, mas na próxima você vai ver. A 36ª questão trabalha outra parte aí de geometria que a gente trabalhou por alto, um pouco de geometria plana e também a gente vai ver um pouco da espacial, né? Que a gente trabalhou em sala de aula, bidimensional agora e tridimensional depois. Vamos lá. 36ª questão. Para o acabamento da decoração de uma caixa de madeira, será colocada uma fita de cetim em volta de sua tampa. O formato dessa tampa está representado em cinza, na malha quadriculada abaixo, em que o lado de cada
quadradinho equivale a 5 centímetros. 5 centímetros de lado, é isso mesmo. 5 centímetros de lado de cada quadradinho, eu tenho 5 centímetros, então vamos lá. Qual deve ser o comprimento mínimo em centímetros dessa fita de cetim? Qual o comprimento mínimo dessa fita de cetim? Vamos lá, vamos fazer aí um raciocínio bem interessante agora. Comprimento mínimo em centímetro. Você vai pegar que cada lado tem 5 centímetros. Olha, o que eu quero aqui, o comprimento mínimo para passar a fita de cetim, eu quero aqui, é como se eu tivesse o contorno, essa parte aqui em volta, ó, tudo isso. Qual número? Cada quadradinho é 5. Eu vou já contar aqui cada partezinha. Eu vou contar pelo lado de cá. Vou fazer aqui a marcação de azul. Marquei aqui. Começar aqui. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Aí você vai pegar, ó, 24 e vai multiplicar por quanto? Centímetro cada quadrinho, lado aí, por 5. Unidade ao QVL, unidade de dezena, olha a ordem. 5 vezes 4, 20. Agrupei 2, né? Passou 2 para dezena. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Então dá 120. 120 o quê? Centímetro, que é a letra C de casa. Isso aqui é o comprimento que deve ser utilizado para passar aqui em volta, ó, essa parte aqui, ó, por dentro. Ó. Melhor, por fora, no contorno da figura. Essa figura aqui é um retângulo. Eu tenho que passar por dentro a fita sobre ele. Olha, completo. O contorno da figura. Eu posso chamar isso aqui como se fosse um cercado e você estivesse cercando aqui. Ok? Vamos para a próxima questão. Continuando aí com o assunto área e perímetro. Vamos lá, vamos continuar com isso. Vamos aprender muita coisa aqui de geometria de uma maneira bem prática mesmo. Que é isso que vai cair realmente em prova, dessa forma mesmo que vai cair. Vamos lá. Luiz desenhou polígono em cinza na malha quadriculada abaixo, na qual o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro. Certo? Um lado de cada quadradinho 1 centímetro. Quanto mede o perímetro desse polígono? Ó, perímetro, ó. O que é perímetro? Esse contorno aqui, ó, da figura. Eu fazendo esse contorno como se fosse uma espécie de cercadinho aqui até a figura ser completa. O que é polígono? Essa figura aqui que não fechadinho, ó. Que os pontos se encontram para fechar a figura, não é nada aberto assim, ó. Ou seja, ele forma a figura completa com esses segmentos de reta, ok? Aí forma uma figura chamada polígono. E eu quero saber o perímetro dessa figura. Qual é o perímetro dessa figura? Ah, não, está complicado. Ainda agora eu falei sobre contorno. Perímetro e esse contorno da figura é a mesma coisa. Eu fazer um cercado. Eu vou ter que tirar aquela medida ali por fora, não é por dentro. Então como é que eu faço isso? Se cada um quadradinho 1 centímetro, calcular daqui, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí 8, 9, 10, 11, 11, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Não preciso contar.
23, né? 23 centímetros, é isso? Aí com mais 1 centímetro que eu comecei aqui para contornar aqui, voltar de novo, dá 24. Letra B de bola. Então você tem que prestar atenção em alguns detalhes, porque você pode errar na contagem, até por causa de um. É 24 centímetros. É só você decorar aqui o início, onde é que você começa. Comecei aqui, ó. Aí vou daqui para frente a referência e vai contando as partes fora a fora do objeto que você está fazendo. É o contorno chamado. É o que eu vou precisar de comprimento. Aqui diz que é 1 centímetro. Então eu tenho 24 centímetros nessa figura. Se eu fosse calcular a área dessa figura aqui, nessa malha quadriculada, eu tinha que contar os quadradinhos de dentro, ó, certo? Esses quadradinhos de dentro é a área, é uma medida de superfície, é o que está dentro, é a área. O que está fora, que é o contorno da figura. Vamos para a próxima questão. Vamos terminar já esse vídeo que está extenso. Então vamos dar continuidade aqui aos vídeos. 39ª questão e última questão. Vai ter outras questões que vocês vão fazer desse assunto, mas você tem que ter essa ideia agora de área. Já falei sobre perímetro, agora um exemplo aqui de área, uma questãozinha bem interessante. Vamos lá. Observe o desenho colorido de cinza na malha quadriculada abaixo. Nessa malha quadriculada, um quadradinho corresponde a uma unidade de área. Unidade de área sempre vai ser metros quadrados, centímetros quadrados, tudo vai ser quadrado, ó. Essa medida é a superfície, ó. Ele diz que cada um é um quadradinho, equivale a 1. Então eu tenho quantos quadradinhos? Eu tenho daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4. Daqui para cá, 4. Veja que daqui essa figura, daqui até aqui, é o mesmo tamanho, ó, todos são 4. Então eu vou só multiplicar, ó. Eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4 é quanto? 5 vezes 4, 20. Então, só essa parte aqui que eu risquei aqui tem 20. E cada lado aqui eu tenho 1, 2, 1, 2. Então, 2 mais 2 é 4. Eu tenho 20 mais 4, que forma quanto? 24. A área é de 24. Poderia ser centímetro ou metro quadrado. É o que tiver aí no gabarito que eles acharem melhor aqui para o desenho. Se for representado no desenho, seria centímetros quadrados, que ele pode representar algo real. Então, procure aí no gabarito de vocês. Se tratar de metro, também é metros quadrados. É de acordo com o que ele pedir aí, uma representatividade de área. Eita, mas é fácil. É só decorar o seguinte: se fosse perímetro, seria o contorno da figura de fora. Ó. Você calcular ao fora a fora de lado aqui da figura. Já a área é o que tem dentro, os quadradinhos de dentro. 1, 2, 3, 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 22, 24. Viu a diferença aqui? Viu a diferença? É muito fácil você saber o que é perímetro e área. Perímetro, contorno da figura. A área é exatamente o de dentro, ó. De dentro da figura. É o que está dentro. Essa parte aqui de dentro. E esse aqui é a parte de contornar a figura completa. Eita, mas é fácil, fácil demais. Eu encerro aqui com esses assuntos e exercícios bem práticos. É só você treinar na lista de questões. Algumas questões não respondi, mas vou colocar o gabarito e a folha respondida aí para vocês. Então tenham uma boa aula, bons estudos. Vamos nos preparar aí para a prova Teresina. Ainda tem alguns assuntos que eu vou colocar mais à frente, algumas questões simples para vocês revisarem, porque são assuntos que não são bicho de sete cabeças para vocês. É bem mais prático.
o assunto mais difícil, mais no grosso, já foi utilizado aqui, já foi feito aqui. Então, até mais, até uma próxima aula. Tchau, tchau.